Olá, boa noite Benemê, Juliano, Ana, boa noite Aline, boa noite Lígia. Sejam todos bem-vindos. Estava olhando aqui para ver se era a Rebeca, ainda não é. Agora é. Boa noite Marilza, sejam todos bem-vindos. Estou aguardando aqui a nossa convidada especial de hoje. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Vou pedir que o pessoal nos dê um retorno. Estão ouvindo bem? Estão nos vendo bem? Boa noite, Gui. Boa noite, Carielle. Ah, tem bastante gente chegando, que legal. Ih, Boa noite, Tami. Boa noite, Livingston. Olá, amiguinha. Muito bem-vindos. Dê um nome aí pra Marlice. você. Ah, tá legal, que bom. Tava falando com a Rê que geralmente quando eu tô abrindo a live, né, que é agora sempre assim, se eu coloco o fone dá misofonia, então vou ficar sem, se tiver baixo vocês avisam, eu aumento o volume aqui, deixa eu até ver. Ah, tá no máximo. Então qualquer coisa eu coloco o fone, só me avisa. Olha que legal, já estamos com 12 pessoas. Viviane. Viviane, que bacana, tem alguns conhecidos seus aí que eu conheço. Tem bastante. Minha mãe. Boa noite, Denise. Boa noite, Mari. A Bruna falou que meu áudio tá baixo. Bom, eu estava assistindo uma live antes de entrar nessa, que é um curso que eu estou fazendo, e a profissional lá estava falando, Bruna, que quando é só uma pessoa que está reclamando do som, o problema é dela. Tem mais gente reclamando. Tem mais gente, o problema é meu. Era isso que eu queria. Pronto. E agora? Tá melhor? Tá bem alto agora. Se tiver muito alto, vocês avisem aí, é que é diferente. Ah, a Aline tá falando que meu rosto tá um pouco cortado. E agora? Pra mim aparece inteirinho aqui. A Cíntia. Que legal. Então, muito bem. Só joinhas. Obrigada pelo retorno. Agora dá para ouvir. Que bom. Legal. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Sandra, que está chegando também. É uma honra para mim a live de hoje, de poder fazer isso com a Rê, né? Essa parceria. Na verdade, nós já pensamos em muitas coisas para fazer juntas, né, Rê? Muitas. Além de colegas, né, de profissão em conjunta, que somos profissionais da multiprofissão, também somos amigas há mais de uma década, então é uma parceria que existe também na vida real, não só na vida profissional, onde a gente troca algumas figurinhas, e onde a gente também teve uma educação muito parecida, tem costumes parecidos, que eu acho que isso também tem tudo a ver com o que vamos trazer hoje aqui para essa troca, esse bate-papo com vocês, né? Então, por favor, se apresente, Rê. Agradeço mais uma vez você ter aceito o convite, que na verdade Obrigada. esse convite eu fiz há meses. Logo que eu comecei com as lives, né, em maio eu já convidei ela e agora surgiu a oportunidade, estamos aqui. Bom, agora deu certo. Bom, boa noite a todos. Obrigada, né? Pessoal que eu conheço, que eu chamei que está participando. Meu nome é Rebeca. Eu trabalho na área de educação faz 9 anos. Então já vem um tempinho, né? Eu sou formada Uhum. em RH também, que eu tive aquela época de querer desistir de pedagogia. Ah, eu quero mudar de área. E eu percebi que realmente não funciona, que a gente tem que ficar naquilo que a gente ama, não tem o que fazer. Eu fiz também pós em psicopedagogia. Estou me especializando mais ainda para conseguir entrar nessa área. E agora estou fazendo outra pós de educação especial. Então essa sou eu e vamos para a nossa live de hoje. Isso aí. O conteúdo tá muito bacana. A Rebeca separou um conteúdo muito importante. A gente veio conversando desde a semana passada, né, Rê, sobre várias coisas. Ela estudou, pesquisou, leu vários livros, assistiu vários vídeos.
Então, é um conteúdo realmente especial, preparado para vocês que estão aqui, e queremos que todos fiquem à vontade para participar conosco, né? A casa é nossa, esse horário é nosso, o público é tudo nosso aqui. Se quiserem fazer perguntas. Contribuições, porque tem vários colegas aí que são pedagogos, tem vários colegas que estão entrando que são psicólogos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fábio. Eu acho que na minha profissão é o tema mais importante que tem. E eu acho que a geração de hoje não está fácil, né? E o que a gente está vivendo com a pandemia também, né, Rê? Porque tá muito nítido o quanto toda essa disfunção tá sendo agora colocada à mesa. Não tem como fugir daquilo que já existia. Então, quer começar com você falando? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pesquisei. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta: de quem é o papel principal de educar? Da escola ou da família? Então, assim, eu não queria falar muito de lei, mas tem uma lei 205, né, da Constituição, que fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, o principal é a família. Em segundo lugar, escola ou Estado, porque a gente dá um apoio para a família. Eu sei que hoje em dia está muito difícil, porque as crianças passam o dia inteiro na escola. Então, o papel maior realmente acaba sendo nosso, de trabalhar tudo aquilo que é feito em casa. Só que os pais não podem ficar de fora. Eles precisam entender que eles são os principais. Uhum. Então, eles são os essenciais. Não adianta a gente querer fazer um trabalho na escola, chegar em casa, ser de outra forma. Então, a gente tem que trabalhar ali em conjunto, né? Sim. Então, eu coloquei aqui, o papel do pai é ensinar os valores e o respeito. Então, é tudo que a gente fala de bom dia, boa tarde, boa noite, é o principal que a gente precisa ensinar para eles, os pais. E o respeito, lógico. E o papel da escola é dar continuidade e apoio ao trabalho que é feito em casa. Por isso que a gente fala que aqui é tudo em conjunto, não tem o pai trabalha aqui e a escola aqui. Nós precisamos trabalhar juntos, senão o negócio não anda. Sim, e essa educação acho que tem tudo a ver com o que a gente vê no dia a dia mesmo de educação. Então, por exemplo, se você tá do lado de uma pessoa mais velha, ter o cuidado sabendo que ela é uma pessoa mais velha. Se você tá do lado de uma criança, ter mais paciência porque ela é mais nova. Então, são coisas muito básicas que muitas vezes estão perdidas, né? Esses valores estão se perdendo em algumas famílias. Não jogar o lixo no chão, não querer ser o dono da verdade, o dono da razão ali na situação. Sim. Então, são inúmeras possibilidades que, se a gente for falar de educar, que vem muito antes de quando a criança entra para a escola, porque isso é algo que a criança começa a ver desde bebezinha. Como que os pais fazem? São os primeiros contatos, né? São os pais. Então, Sim. assim, o exemplo maior que eles têm é pai e mãe. Tudo bem, aquilo que eu falei, eles passam quase o dia inteiro na escola. Mas o primeiro exemplo que eles têm é pai, mãe, vô, vó. O segundo é na escola, que a gente fala que eles são os nossos reflexos. Então, se a gente joga o papel no chão, eles vão achar que isso é normal. Se a gente fala alguma coisa errada, eles vão achar que é normal. Então, eles são os nossos reflexos. Isso, pai e mãe, eu falo como pedagoga, né? Eu falo, não sou mãe ainda. Eu sei que educar, dar limites não é fácil. Sim, até porque você se depara com isso todos os dias, né? A Bia comentou aqui que o melhor exemplo é a melhor educação é o exemplo, sem dúvidas. E isso, para a psicologia, é algo que é fundamental. Não tem como eu querer ensinar meu filho a não falar palavrão se eu falo. Não tem como eu ensinar ele a comer legumes, vegetais, frutas e cereais se eu não como. Ele vai reproduzir comportamento. O primeiro grupo social é a família, é exatamente isso, Carielle. Não tem como a criança aprender de outro modo se aquela é a cultura primária dela. É aquilo que vem como primeiro. Aí depois a escola, depois a igreja, depois as outras áreas onde ela acaba convivendo com outras pessoas, com outros grupos, né? É educação básica de chegar na escola e falar bom dia, professora, boa tarde. Eu tenho mania de todo mundo que passa, eu dou bom dia, boa tarde. E se passa na minha frente e não me dá, eu fico chateada, eu fico brava. Eu falo, por que passou? As meninas me conhecem e eu sou assim, porque pra mim passou ali, tem que falar bom dia, boa tarde. E eu sou muito é o mínimo, né? É o mínimo.
Porque eu, pelo menos, eu recebi uma educação boa em casa. A minha mãe tá assistindo. Então, eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. E eu, na escola, todas as crianças que chegam, eu falo, bom dia, fulana, bom dia, Maria, bom dia, João. É um por um. E tchau era a mesma coisa, era hora de ir embora, pegava um por um, dava tchau. Então, assim, você, aos poucos, você vai ensinando, né? E é isso que cria laços, que cria vínculo, porque o bom dia, o boa tarde, boa noite, claro, se você está indo a um lugar esporádico, você vai ao mercado numa cidade que você nunca foi. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite é um cumprimento que tem tudo a ver com a questão da educação. Mas você, de alguma maneira, está mostrando para o outro que você está ali como o outro. Ele está te servindo e você está servindo a ele. Porque ele precisa de você e você precisa dele. Quando a gente faz isso com as crianças, né, com as pessoas com quem estamos convivendo ali no dia a dia, isso acaba tendo um valor ainda mais importante, porque manter esse hábito de dar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, me desculpa, eu não tive intenção, por exemplo, de pisar no seu pé ou qualquer outra coisa, quando a gente consegue fazer isso, é quando está formando um vínculo com essa criança, quando está ensinando essa criança. Nós vamos falar do não daqui a pouco. Sim. Tem o pessoal chegando aí, sejam bem-vindos. A Ju comentou, minha filha reclama porque eu falo muito não. É isso que a gente vai falar. Rê, sua imagem tá bem ruim pra mim. Eu não sei pro pessoal aí como que tá. Eu acho que a galera toda da sua casa tá assistindo, né? Ela ficou, agora focou de novo. Não, ela tava muito desfocada. Aqui tá normal. Ela tá muito clara a minha imagem, mas tá normal. Tá tranquilo então. Então, bom, posso falar mais um pouco? Pode continuar, por favor. Então, vamos lá. Qual é o principal para a gente ter uma boa educação? Os limites, o tal do não, né? Que as crianças não aguentam mais escutar. Então, vamos lá, limites. O que é um limite? São regras de como o mundo funciona. Determinar o que pode e o que não pode. A criança, ela nasce sem saber o que é limite. Ela vai aprender tudo com o tempo que você vai passando para ela. Ela não nasce sabendo. Então, assim, tem muito pai que tem medo de impor limite e a criança ficar revoltada, a criança chorar, a criança não aceitar. Isso é o normal da idade deles, principalmente os pequenininhos. Eu trabalho muito com educação infantil. Eu falo não pode, não, 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 umas 500 vezes no dia. Porque é aquilo, não é só falar o não. Você fala não, ela vai e faz. Você fala não, ela vai e faz. E ela vai assim testar, que você né? vai fazer. Ela vai testar o seu limite. É assim, você dando limite, ela testando o seu limite. Então, não é algo ruim. E ela não vai traumatizar o seu filho. Porque é o que eu estava comentando com a Roberta. O limite é um ato de amor. Você não está fazendo por maldade pelo seu filho. Você está fazendo por amor. Você está ensinando ele que ele precisa ter limite. Que ele pode e que não pode. Eu também comentei de uma palavra bem forte que nós estávamos comentando sobre as crianças, que elas são egocêntricas, não no má sentido. É porque elas nascem sem saber isso, sem saber o que pode, o que não pode. Elas vivem no mundo delas. Então elas não sabem que bater no amigo, elas sabem que vai machucar, mas elas não entendem por que não pode ainda. Então, por isso, na escola, a gente trabalha muito com regras. E no coletivo, né? No social. Então, assim, a gente canta música que não pode bater, que o amigo é que é nosso amigo. A parte de morder também a gente trabalha muito. Então, eles não entendem ainda o que pode e o que não pode ser feito. Então, se a gente não começar desde pequenininho, que a gente fala, eles não entendem, eles entendem. Sim. É difícil porque é cansativo, né, esse trabalho. É repetitivo, né? Na maioria das vezes. É muito rara a criança que você fala uma vez e ela aprende de primeira. Isso pode acontecer com o passar dos anos. Mas quando pequenininho, a gente tem que repetir inúmeras vezes. Até porque tem uma frase dentro da psicologia que é: repetir é elaborar. E é isso mesmo, a criança vai elaborando, ela vai incorporando, ela vai introduzindo no psiquismo dela aquilo que a gente vai repetindo para ela até se tornar fixo. E no adolescente isso acontece novamente. E na vida adulta isso acontece novamente. Quando a gente tem que, por exemplo, todo dia, para conseguir fazer atividade física, quem não gosta, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para academia, eu tenho que comer bem. Isso, né? É diariamente. E isso, quando você tira a luminosidade, melhora a imagem, Vi.
Eu tô falando que minha imagem tá ruim. Estão. Porque tá mesmo. E eu acho importante complementar essa questão do egocentrismo que a gente até estava discutindo, né? O quanto essa palavra é muito impactante. No meio dos educadores é algo que é como se a gente não pudesse utilizar muito a palavra, porque dizer que a criança é egocêntrica é como se estivesse ofendendo, quando na verdade não é. Todos nós nascemos egocêntricos. Sim. Isso é algo da natureza, né? Para a psicologia, o egocentrismo é o conjunto de atitudes ou comportamentos indicando que um indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. A criança nem sabe que o corpo dela não é ligado ao corpo da mãe. Então, para ela é tudo um. É só ela que existe no mundo, porque ela chora, a mãe dá o peito. Ela chora, a mamãe troca a fralda. Ela chora, todas as necessidades dela são atendidas quando ela comunica uma necessidade, que é através do choro, na primeira infância. Depois, conforme ela vai aprendendo a verbalizar, hoje em dia, cada vez mais, a criança não suporta espera nenhuma. Então, ela fica cada vez mais egocêntrica e acaba não aprendendo a sair disso, né? E aí, porque já não é trabalhado essa importância de trabalhar desde pequenininho. O limite, o não, né? Sim. Porque depois que cresce, aí fica mais difícil ainda. Fica difícil para ser trabalhado com o adulto e ele entender o que pode e o que não pode. Então, é mais difícil ainda. Sim, a Denise comentou aqui, instinto de sobrevivência, exatamente, porque a criança só consegue se comunicar através do choro, mas quando que ela começa a entender que as necessidades dela não são atendidas quando ela chora, todo momento. Pode ver que tem criança que você fala, não, ela grita, se joga no chão, faz birra, esperneia, eu quero, eu quero, eu quero. Porque ela ainda não sabe que ela não pode ter tudo. Então, é o nosso papel ensinar que tudo bem, você pode querer, mas não vai acontecer agora, você precisa suportar a espera. E tem coisas que não vão ser agora e nem nunca. Aí entra a parte dos limites e das regras, né? Não é porque ele está fazendo que você precisa fazer o que ele está pedindo. Você é o responsável por eles. Então, o meu filho quer, ele tá chorando, eu vou e faço. Meu filho tá chorando, ele quer isso, eu vou e faço. Então, para eles o que eles entendem? Eu consigo tudo que eu quero. É o que nós estávamos comentando hoje. Hoje tem a síndrome dos imperadores. Né, os reizinhos e as rainhas, o que acontece? Eles mandam e os pais obedecem. O que está acontecendo muito hoje em dia é a submissão dos pais. Então, tem tudo aquilo, né? Dos pais ficar o dia inteiro trabalhando, pega a criança à noite. Então, eles não querem ficar impondo regras, falar não, porque eu já passei o dia inteiro longe do meu filho. Agora que eu estou com ele, eu vou falar não, eu não vou deixar ele fazer. Então, acaba fazendo tudo o que ele quer. É o comentário que a Viviane colocou aqui. A Viviane também é pedagoga, né? Os pais, a gente são culpados ao falar não, querendo suprir a falta de tempo e acabam não colocando limites. É exatamente isso, porque eles acham que, eu já passo o dia todo fora, ele fica o dia inteiro na escola e quando chega em casa eu vou falar não. Educar também é falar não. Então, sim, quando você chegar em casa, você vai ter que dizer sim, você vai ter que dizer não, você vai ter que explicar várias vezes, vai ter que repetir várias vezes. E isso é educar, né? Eles falam muito que hoje em dia eles estão criando e não educando. Não adianta você enfiar um filho no mundo para criar. Você precisa educar. Porque criar é aquilo que a gente comenta, né? Criar todo mundo cria. Educar fica mais difícil. Então, a gente precisa ter uma consciência um pouquinho maior disso. Os pais, eles precisam, eu sei que é difícil, às vezes chega cansado, às vezes não tem paciência. A gente entende, tem muito pai na escola que chegava e falava, vai, Rebeca, tá acontecendo isso, mas eu chego em casa sem paciência. Minha filha começa a fazer o tal showzinho de se jogar, chorar, eu não tenho paciência. Então, depois eu vou mostrar para vocês uns livros que eu estava lendo, e fala muito sobre isso. Que o que você pode fazer? A gente não tem realmente tempo de chegar e brincar 3, 4, 5 horas com os nossos filhos. Eles precisam perceber que a gente está próximo, que a gente está ali caso eles precisem. Então, um exemplo que o livro dava era assim, sente do lado do seu filho, brinque 5 minutos e comente com ele depois, eu preciso lavar uma louça, eu preciso fazer um trabalho, mas eu estou aqui do seu lado. Se você precisar, eu estou aqui. Porque ele está sentindo a presença. Ele não está sozinho. É diferente de você dar, hoje em dia, né, o tablet.
ligar a televisão, deixar seu filho sozinho na frente da televisão e do tablet e você tá em outro cômodo da casa. Então a gente Ou precisa quando ter você essa deixa a conexão. TV ligada, mas deixa a criança ali no mundinho dela para ela te dar paz e o pai fica do lado no celular, o pai ou a mãe, né? Outra coisa E é acho que conversar. Uma coisa exatamente. que eu sinto, assim, muita falta de ver na escola é conversa entre pai e filho quando chega em casa. Chegar a perguntar, por mais que seja pequenininho, ai, como que foi na escola? Foi legal? O que que você fez hoje de atividade? Tentar ter um diálogo, por mais que eles sejam pequenininhos, ele vai falar, ai, brinquei, dancei. Já é alguma coisa, você está tendo uma conexão com seu filho, por mais que seja pouca. Uhum. Então a E gente não até pode mesmo quando deixar. acontecem coisas negativas, né? Então, por exemplo, fulaninho brigou comigo. Ah, brigou, mas o que que você fez? Porque o que está acontecendo, os pais não conhecem os filhos. Eu trabalhei bastante tempo com avaliação psicopedagógica, avaliação psicológica também, né? Então, eu precisava, atendendo crianças, precisava estar acompanhando a escola, levar esse laudo para a escola, e quando assumi o caso para tratar essa criança, era o tratamento em conjunto, os pais, a família, quando os avós fazem parte da educação, eu peço para trazerem os avós também para os atendimentos, para essas devolutivas. A escola, eu psicólogo. Por quê? Porque esse educador da escola conhece muito mais, na maioria das vezes, aquele aluno, aquela criança, do que os próprios pais. Ele passa muito mais tempo com a criança do que os próprios pais. Ele conversa, ele entende, ele sabe se a criança respeita a regra, ele sabe se a criança tem dificuldade com a aprendizagem, mas não só com a aprendizagem de alfabetização, mas a aprendizagem de aprender regras, de aprender limites, de respeitar o próximo. Então, esse trabalho em conjunto, além de ser fundamental, eu vejo como essencial para um bom resultado com as crianças. E claro que isso vai trazer resultado, e lá na frente a gente vai estar falando de bons adultos. Porque, não sei se seus pais iam, Rê, mas o meu pai sempre foi muito presente nas reuniões de escola. Ele saía de uniforme da oficina, de graça, do jeito que ele estava, e ele ia para a reunião de escola e conversava. A única reclamação era que eu conversava demais. Ela é ótima aluna, mas ela conversa demais. Ah, eu vejo muitos Mas pais reclamarem que ia falar, ai, mas o meu filho ele deve ser imperativo. Tudo para eles hoje. tá cortando o seu áudio, Rê. Cortou. Pronto, voltou. Agora voltou. Só que a imagem tá muito ruim. Eita. Quer que eu tente mudar de lugar? Eu acho que seria bom, mas vamos conversando. Vai testando aí. Isso aqui é ao vivo, é assim. A gente faz, acontece, se adapta e vai melhorando. A Carielle fez um comentário aqui que eu acho muito importante. Os pais precisam estar dispostos a educar, porque dá muito trabalho, não é fácil, não tem um manual. É exatamente isso. Por isso essa união, né, das comunidades, que são essenciais. A gente precisa estar unido, a gente precisa estar trocando figurinha, porque não existe um manual. O professor, embora vá lá e estude anos, né, 4 anos, faz especialização e não para, o psicólogo 5 anos e faz especialização e não para, a gente também não tem manual. Às vezes chega uma criança, tá, eu sei trabalhar com TDAH. Chega uma criança com TDAH que tem outra questão junto, uma comorbidade, e eu não faço ideia do que é aquilo. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que chamar esses pais, eu vou ter que conhecer a escola, e vamos juntos desvendar o que essa criança tem. Porque não é algo, eu olho para a criança e sei o que ela tem. Muitas vezes a gente precisa acompanhar e vai tempo para entender. No caso de vocês, essa questão da hiperatividade, né, que virou moda também. Até existem muitos profissionais que lutam contra a banalização do uso de medicação para hiperatividade. Agora melhorou o vídeo. Melhorou? Eu ia lá Melhorou. perto do modem. Será que é melhor? Não, agora tá legal. Qualquer coisa mudamos de novo, mas tá ótimo. Você me avisa, eu mudo de... Tá. E acho que essa é a questão, entender que é um aprendizado. Ser adulto tem manual? Não tem. Até hoje a gente tem que trabalhar os limites, tem que trabalhar regras, tem que ir se adaptando, tem que ir criando, né, uma nova rotina para nós. Então, tudo isso é muito difícil. Só que o que está acontecendo agora, vocês devem receber ainda mais comentários em relação a isso. É que, eu não dou conta dessa criança em casa.
Tem uma paciente minha que fala, eu não tô conseguindo educar meu filho, a outra fala, olha, eu perco a noite inteira para conseguir fazer uma tarefa. Chega no dia seguinte, não rendeu nada, eu não fiz nada da semana, eu não sei como ensinar, eu não sou professora. Então, as queixas desses pais esse papel não é meu. Só que esse papel não é seu porque essa criança não aprendeu a estudar dentro de casa também. Né? O que acontece na maioria dos casos, os pais mandam a criança para a escola cedo, faz a tarefa de casa na escola, à tarde tem a aula, chega em casa e os pais não participam dessa educação e desse ensino também. E quando a criança passa o dia inteiro, principalmente escola particular, a lição de casa é feita na parte... se ele estuda de manhã, a lição de casa é feita à tarde com uma auxiliar. Então, ela auxilia os alunos a fazerem. Então, em casa, realmente, os pais estão meio que fora do que está acontecendo. E antes a gente levava muita coisa para casa. Até essa parte das mães falarem, ai, que eu não aguento mais. O porquê? Na nossa época, a gente saía, a gente brincava na rua, a gente aquele negócio de se divertia. Então, a gente chegava em casa, jantava, tomava banho e dormia. Hoje em dia, eles não têm mais isso. Eles não têm essa liberdade de sair, de brincar. Então, eles acabam ficando mais agitados. Porque tecnologia o tempo todo, né? E aí o Gui comentou gastando aqui. A energia que eles têm. O Gui comentou, a tecnologia também tem afastado os filhos dos pais. Não tem filho. Não tenho filho, mas é algo que percebo ao observar o convívio de familiares no dia a dia. Isso pode ter graves consequências na educação? Com certeza, Gui. Inclusive, essa criança vai ficar super estimulada nessa área da tecnologia, que é algo que é da nossa era, nós somos da era digital, isso é inquestionável, mas ela não vai saber utilizar a tecnologia, porque ela não tem o limite, então ela não sabe. Por que as pessoas hoje em dia passam horas e horas do dia nas redes sociais? Porque elas não sabem utilizar com sabedoria. Elas ficam ali o tempo todo, mensagem, 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 dorme e acorda no celular. E as crianças estão assim, ou pior, né? E o que acontece? Isso que a Rebeca falou, né? De sentar, de chegar para o filho e falar, eu preciso fazer tal coisa, mas eu tô aqui com você. Além disso, da criança perceber essa presença ali, no mesmo ambiente, sentar na frente de uma tela, tem algo que eu trabalho muito também, que é o tempo de qualidade. Não é você passar 3, 4 horas do seu dia com o seu filho, conversando, brincando, dando total atenção para ele, porque sabemos que isso é inviável, a não ser que eu fosse uma lunática que recomendasse isso para os meus pacientinhos, né, para a família dos meus pacientes infantis. Não tem como. Mas o que é? É pegar seu filho e sai fazer uma caminhada de 15, 20 minutos. Chega da escola, põe uma roupa de ginástica, uma roupa que te deixe mais confortável, vai dar uma volta no quarteirão, leva o cachorro para passear. Por quê? Para essa criança entender que você está ali, que não só o seu cérebro, mas seu corpo também está em movimento junto com o dela. Além disso fazer bem para nós, adultos, vai fazer bem para a criança também. E é o tempo que você vai ter a sós com essa criança. Então, se o pai está saindo fazer isso com a criança, é o tempo deles criarem a intimidade deles. Se a mãe está saindo fazer isso, é o tempo de criar a intimidade deles. Ou se a família toda está fazendo isso, mostrar que existem coisas no dia a dia que são pertencentes à cultura da família, né? E, por exemplo, preciso fazer a tarefa de casa e a mãe tem que responder uns e-mails. Então, vamos fazer o seguinte, a gente senta junto à mesa, enquanto você vai fazendo suas tarefas, eu vou fazendo as minhas também, e quando a gente terminar, a gente faz algo junto, que pode ser assistir um filme, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, pode ser jantar junto, mas que isso seja algo que não seja a gente vai usar a tela para não ficar junto um com o outro. Sim, que eu acho que é isso que falta, né? Ler uma história para eles. Na escola, eu leio uma história por dia, pelo menos. Porque eu acho que é assim, como que eles se interessam pela leitura? Eles não sabem ler a minha turma. É através do meu conto de histórias. Então, é a mesma coisa em casa. Se o seu filho tem ali uma mãe que lê uma história todos os dias, ele vai crescer gostando de ler. Isso é regra básica, né? Então, assim... É um hábito, né, que se cria. Sim. Falar, eu não tive esse hábito em casa. Então, hoje em dia, eu pego para ler, eu falo, gosto de ler? Não gosto muito, até hoje. Mas eu sei que eu preciso. Então, assim, se a criança cresce com aquilo, ó, tem uma amiga aí que você vai ver, os filhos dela lê um livro por dia. Tem lá a rotina que ela faz, falar da cá.
Ela faz a rotina com os filhos dela. Eu achei o máximo quando vi na casa dela. Porque ainda Sim. mais E nessa ela comentou quarentena, aqui. fica sem rotina. Então ela montou a rotina para os filhos Uhum. dela. Tal Saudável, né? horário, livro, ajudar a limpar a casa. É uma coisa legal, ainda mais agora. Por quê? Porque ela estava trabalhando em casa. E o que que ela fazia com os filhos? Eles precisam também ter aquele horário preenchido. Então ela criou a rotina para Sim. eles. É algo que eu achei, E quando eu vi, eu falei, é sensacional, né? Os incrível, pais né? ficam meio perdidos. É que ela também é pedagoga, então pra gente fica mais fácil. Mas os pais ficaram perdidos. Ficaram Mas assim, a as crianças ficaram ideia, totalmente sem regras, né? sim, e a ideia da nossa live aqui é exatamente essa, porque, como estamos falando, ninguém tem manual, né? Eu não sou mãe também, então eu não sei como que faz com a criança no dia a dia, mas eu Sim, sou tia. Eu convivo com amigas, eu convivo com irmãs que têm filhos e que eu sei como é chegar e essa criança chegar em casa com toda a energia do mundo ou estar na quarentena com toda a energia do mundo e não saberem o que fazer com essa criança. A ideia das lives é exatamente essa, é a gente trazer conhecimento, essa informação, essa troca, esse apoio. Então, se a Carielle quiser compartilhar, ou até fica o convite, Cá, se você quiser fazer parte de uma live para trazer como que você está fazendo essa rotina aí com as crianças, eu acho isso essencial, porque ninguém sabe como fazer. Só que também o que acontece é que tem aquelas pessoas que não sabem como fazer e o que fazer e se acomodam, só ficam se queixando. E tem aquelas que vão buscar recursos, que são as que estão aqui, que estão aprendendo, que sim. estão treinando, que estão buscando informações. E acho que o principal é lembrar que tudo isso é construído, como ela falou. Tem uma rotina que já existia antes. Os filhos dela só jogam final de semana. Quando que a gente jogava? É a cultura. É a cultura e o que isso vai sendo passado, porque esses pais, por se sentirem muito culpados pela ausência de tempo, porque realmente a gente tem muita tarefa, um acúmulo de situações hoje. Mas quando a gente consegue entender que se eu escolhi ter filho, ou se aconteceu ter um filho, e eu continuo tendo a escolha de mantê-lo como meu filho, né? Porque a pessoa tem escolha também de não querer ser mãe, não querer ser pai. Não estou defendendo essa causa, mas estou dizendo que é uma escolha. Quando você assume a responsabilidade. Quando você escolhe isso, você tem que estar disposto também a oferecer o seu melhor, porque é o Sim. seu filho que vai estar no mundo. E ele vai ser seu filho para o resto da vida. Então, as consequências dessas atitudes vão te acompanhar para o resto da vida. E aí é que tá, né? Porque aí a gente vê os jovens de hoje que foram as crianças de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. Nós somos os adultos de hoje, né? E como você falou do exemplo, seus pais não liam, mas com certeza seus pais tinham outras atividades que te ensinaram outros valores que te fizeram ter a habilidade de buscar, de estudar, de aprender, e mesmo não tendo o hábito da leitura inserido lá desde a infância, é algo que você adquiriu por entender a necessidade, porque isso foi apresentado para você. Sim. E acho que isso é fundamental, né? Eu tive, até comentei com você, eu sou um ser meio estranho, que eu gostava de fazer continha de matemática. Amava, meu pai tá aqui, pode comentar. Então, chegava sexta-feira, ele passava 100 exercícios de matemática, porque ele tinha dado aula para o professor, e eu amava. Final de semana eu fazia conta, durante a semana eu fazia conta, e chegava na outra semana ele corrigia. E isso era o nosso momento. À noite era o nosso momento. Meu pai estudava e eu estudava. Então, é algo que foi criado junto. A minha mãe não fazia parte disso. Mas meu pai, eu chegava da escola com 12, 13 anos, ele via o meu caderno todos os dias, o meu e do meu irmão. Eu tinha 12, meu irmão tinha 5. As tarefas que o Joaquim tinha que fazer, ele acompanhava, ia fazendo, olhava o meu caderno, só não vistava. Mas eu sentia prazer de mostrar meu caderno para o meu pai. Só faltava vistar, né? Visto o pai. E quando eu contava isso na escola, os meus amigos achavam assim, nossa, seu pai fica te vigiando. Eu lembro o primeiro ano de faculdade, ele fez algum comentário sobre nota, eu passei o acesso do login da senha, eu falei, acompanhe minhas notas. Mas eu sempre fui boa aluna, eu sempre fui dedicada, eu sempre gostei de estudar e de tirar nota boa. Eu tinha esse objetivo também, que hoje eu tenho um olhar diferente, né? Que não é o resultado da prova que vai me definir como Sim. pessoa, como profissional. Mas para mim, aquilo era o resultado dos meus esforços e do prazer que eu senti em estar aprendendo. Eu sinto muito prazer em adquirir conhecimento.
por isso também gosto de compartilhá-lo. Mas acho que é algo que foi ensinado. Meus irmãos não tiveram isso, porque meu pai estava numa outra idade, numa outra fase, embora o pequeno, né, acompanhasse isso, de ver meu pai conferindo, apoiando, incentivando os nossos estudos, ele não cresceu vendo meu pai estudando dentro de casa, ele cresceu vendo meu pai indo fazer cursos fora. Eu não. Eu via meu pai de madrugada, eu via meu pai final de semana estudando, chegando 1, 2 da manhã de treinamento, pegando o livro para ler. Então, tudo isso é construído na educação da criança. Nós estamos falando que agora os pais que nunca leram têm que passar a ler. Mas dizendo que, se vocês querem que seu filho seja um ser humano ainda melhor do que você já é, não é dizendo sim para tudo. É educando, é dando limite. Tirar pelo menos 5 minutos com seu filho. Eu assim... 5 minutos a gente passa no celular de bobeira. Nossa. Então pensa, você pode... Num vídeo. Pode pegar seu filho e fazer uma brincadeira. Fazer uma brincadeira. Assim, hoje em dia a gente não tem mais isso, as brincadeiras, né? Que eram feitas antes. Então, a brincadeira de roda, cantar uma música, isso vai fazer toda a diferença. Principalmente para os pequenininhos. Sim. E é algo que tem faz pessoas... muita falta. Muito mesmo. E por isso as crianças amam, né? Quando se deparam com um educador bom. E tem elogios aqui para você, Rê. Eu vou subir aqui para procurar, porque eu acho importante a gente comentar. A Janaína comentou, professora maravilhosa, tenho só elogios e agradecimentos. Profissional extremamente competente e ser humano incrível. Obrigada, Rebeca Rossic. Meu pai também colocou. Cheguei agora em casa, filha. E cadê? Ele tinha colocado um outro. Parabéns, Rebeca. Eu acho que isso tudo é a profissional que você se tornou. E não é porque você só estudou, mas porque, como você falou, né? Você entendeu que a pedagogia na sua vida é uma escolha por amor, por identificação, embora tenha um trabalho que a gente sabe que é muito árduo, mas é algo que você faz porque é a sua missão. Você encontrou a sua essência de vida, é educar, é ensinar. Sim. E você faz isso algo muito bem. Muito gratificante. A gente fala, né, que é muito recíproco, principalmente com criança. Por mais que a gente fala, a gente vai trabalhar, às vezes, de mau humor, que não tá indo muito bem as coisas. Você volta do trabalho outra pessoa. Porque o amor que você recebe dos seus alunos não tem palavras para descrever. É maravilhoso. Sim. E chegar lá e ver, né, eu acho que, pelo menos no meu trabalho, acompanhar o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto que estava num nível, por exemplo, de ausência de limites, que é o que a gente está falando aqui hoje. Mas pode ser qualquer outra coisa, por exemplo, uma criança retraída, que é muito tímida. Você vê a evolução dela, chegando, te cumprimentando, te abraçando, interagindo com outros coleguinhas, chegar no final do dia, te dar um abraço e sair correndo. Você vê que não é aquela coisa que ela está engessada. Acompanhar o desenvolvimento e a evolução, né, no meu caso do humano, independente da idade, eu acho que é o que mais agrega valor nas nossas vidas e no seu caso ver que isso está contribuindo para a formação dessa criança, para a formação da vida de uma pessoa que vai até a velhice, né, até ela morrer, ela vai levar aquele ensinamento desde a primeira infância. Isso é maravilhoso. Tá vendo quantas mensagens lindas estão colocando aqui? Eu tô tentando ler. Então vamos ler juntas, porque eu acho, embora tenhamos bastante conteúdo ainda, eu acho que isso é fundamental e a gente precisa realmente valorizar os nossos pedagogos, os nossos educadores, principalmente aqueles que fazem tão bem o seu papel, né? A Carielle comentou, lindo, humano, inteligente, profissional top. É Cíntia Braga? Cíntia. Professora maravilhosa, tive o prazer de trabalhar junto e aprender muito com ela. A Bia, orgulho de ser amiga de vocês. Parabéns, Rô e Rê. Obrigada, Bia. A Janaína comentou. O amor é semeado, né? Amar e ser amado é um processo de construção. Só aprende a amar quem é amado. Exatamente. A gente não tem como oferecer aquilo que a gente não recebeu, né? Então, eu não tenho como ser uma pessoa generosa se eu nunca aprendi que eu tenho que dividir. Eu não tenho como ser uma pessoa menos egocêntrica se eu nunca entendi que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Eu não tenho como ser uma pessoa amável se eu nunca recebi amor. Sim. Então, tudo isso vai ser refletido na convivência diária, né, daquele ambiente familiar. E cada vez mais a gente tem famílias
extremamente disfuncionais, e eu não tô falando, pai e mãe que se separam, que criança que mora com a avó, eu tô falando de situações muito mais graves que isso. De pai e mãe que usam drogas, que existe agressividade dentro do lar e que isso é a coisa mais normal que tem para criança, que a criança chega na escola batendo no amiguinho e fala, é assim que resolve. Então, quem serão essas crianças daqui 15, 20 anos? Eu acho que essa é a maior reflexão que a gente tem para fazer e para corrigir, né? Mesmo que essa criança hoje já tenha 20, 30 anos, somos nós no caso, o que nós podemos fazer para melhorar, então, a nossa relação com o limite? Porque às vezes isso está ligado a uma compulsão que pode ser alimentar, pode ser de drogas, pode ser de álcool, pode ser de sexo, pode ser de compras, alguém que não tem autocontrole da sua situação bancária, está sempre no vermelho, sempre no limite. Essa pessoa não recebeu o limite, ela não aprendeu a lidar com isso. Então, ainda é possível corrigir. Só que a gente está falando de algo que é construído. Então, não vai ser da noite para o dia, né? Bom, aí dando continuidade, que eu acho que é entrar na sua parte, as consequências quando não se dá os limites, né? Que isso já começa desde pequenininho e vai pro resto da vida. Você quer falar? Eu falo. Eu acho que é importante a gente falar que essa falta de limites, na verdade, todo comportamento tem uma consequência, né? Se eu escolho levantar cedo, tendo ido dormir muito tarde, a consequência vai ser que eu vou passar o dia todo com sono. Agora, se eu me policio e falo, não, eu preciso levantar muito mais cedo, eu preciso dormir, eu preciso ir me desligando, a consequência também vai existir, mas vai ser outra, vai ser uma consequência muito mais positiva. Porque eu me preparei para aquilo, porque eu lidei com aquilo antes de acontecer. Com a criança é a mesma coisa. A gente precisa ter estratégias. E às vezes a estratégia é criada ali, no momento da pergunta da criança, no momento da demanda dessa criança. Mas toda situação vai apresentar uma consequência. E o que acontece? A falta de limites traz consequência para essa criança que ela ainda não sabe que ela vai ter que pagar pelos atos dela. Pagar, que eu digo, é o preço, né? Que vai ser pago. De alguma maneira, isso vai ser cobrado. Seja agora, amanhã, ou lá, quando ela entender que o mundo não vai dizer sim para tudo para ela. E aí, o que acontece? Quando não se dá limite para essa criança, ela tende a ter dificuldades que vão se desenvolvendo à medida que ela vai crescendo. Então, cada vez fica mais difícil, porque cada vez ela tem mais poder. Até porque falamos, né, dessa questão da criança, da imperatriz, do imperador, dos reizinhos da casa, que são eles que escolhem o que vão fazer. E aí, ela vai crescendo, desenvolvendo esses comportamentos desajustados, né, disfuncionais, como eu estava falando, como, por exemplo, o descontrole emocional. Quantas e quantas situações a gente vê de crianças agredindo professores, educadores, funcionários, não importa se é a pessoa que faz a limpeza da escola ou o coordenador. Essa criança está agredindo, ela tem um ataque de raiva quando ela ouve um não. E você, acho que já presenciou várias cenas, assim como qualquer outro educador, eu tenho certeza que já tenha presenciado, infelizmente. Já. E isso é extremamente abominável. Quer contar alguma experiência disso? A experiência não tem, assim, já tive de crianças até de 3, 4 anos querer vir bater. Então, assim, em todas as reuniões de pais eu sempre deixei bem claro, eu trabalho com regras e limites. Pode, não pode, não pode. Então é aquilo, a gente precisa, eu falei, eu tinha 15, 16 em uma sala. Se um faz, os outros 15 vão fazer. Eu não posso dar brecha para nenhum, principalmente eu como professora. Então, era regras e regras. Pode, não, não. Então, já teve, sim, criança agressiva que já veio para cima querer bater. A gente tem que chamar pai, mãe para conversar. Já teve caso de pai querendo pedir ajuda, porque falou que a criança era agressiva em casa e na escola. Então, assim, a gente fez um trabalho, aquilo que eu falei, trabalho coletivo, juntos, escola e família. Então, a gente fez um trabalho e percebeu que o quê? Ela queria chamar a atenção. Ela queria ser vista, né? Ela queria ser vista. Até que eu comentava. Às vezes, quando ela aprontava, eu abraçava, ela parava. Então, o que estava acontecendo? E ela fazia assim, ela usava até o limite, os últimos dos meus limites, para eu dar atenção para ela. Então, não adiantava ignorar, ela queria atenção. E a gente comentou isso com o pai, a gente conversou.
ele diminuiu a carga horária. Eu sei que nisso que ele começou a ficar mais em casa com ela, ela mudou. Ela virou outra criança. E não é só o tempo que ele dedicou, mas o amor e a consciência que ele teve de que a ausência dele da paternidade estava interferindo na educação dessa criança e, inclusive, gerando ali uma criança agressiva. Era o jeito dela chamar a atenção. Dela falar, estou aqui, alguém me olha. Uhum. E principalmente quando eles passam o dia inteiro na escola, eles querem atenção. E isso é da natureza primitiva. Os animais fazem isso. Quantas lives a Belinha vem e pede atenção? Ela pede colo quando ela percebe que eu tô num movimento com outra pessoa. Na nossa reunião, ela sempre vem. Tem pacientes que ela acompanha todos, mas tem pacientes que ela não vem também. Mas é quando eles entendem que a atenção não está sendo destinada a mim. Por que eu estou comparando com o animal? Porque é algo primitivo. Todos nós passamos por isso. Só que a criança precisa ir entendendo que existem outras maneiras de chamar a atenção e de pedir a atenção. E isso é construído. Isso é, quando eu tô vendo que você tá agressivo, eu não vou devolver sua agressividade, eu vou te abraçar, porque é isso que você quer. Você quer o contato, você quer que eu olhe para você. Só que na hora da raiva ali, de uma situação, se não é um bom educador, se não é um profissional que tá ali, apesar de tudo, da escolha, da necessidade, porque tem também a questão de você estar escolhendo fazer algo que vai te trazer um retorno. A gente sabe que a remuneração de um professor é ridícula, né? Não consigo descrever de outra forma, é horrorosa, mas o quanto esses profissionais são as pessoas que formam esses outros seres que estão ao nosso redor. Eu lembro de todos os professores desde a minha pré-infância. Porque são pessoas que me marcaram muito, e eu, particularmente, por gostar de estudar, é algo que, para mim, fez muita diferença na minha vida. Eu valorizo até hoje, sou grata até hoje. Mas mesmo aquele professor que, por exemplo, você não gostava muito, o que ele te ensinou? Essa pessoa marcou sua vida. Ela vai marcar para sempre. E, às vezes, é muito mais presente do que um pai ou uma mãe, como estávamos falando. Então, se pega um profissional que não está ali, acima de tudo, também fazendo com amor, essa criança não vai ter esse resultado, essa família não vai ter esse resultado e só vai piorar a situação da criança, né? Uma outra coisa que eu queria falar que é muito importante, principalmente para os pais, para eles conhecerem a escola e os valores da escola. Porque às vezes acaba colocando a criança em tal escola e não é tratado como ele queria que fosse. Então ele precisa conhecer os profissionais, precisa conhecer a escola, como que é trabalhar. Os valores. E se encaixa do jeito que ele quer. Porque depois, às vezes, vem alguma reclamação, alguma coisa. Então, precisa conhecer onde está colocando seu filho. Tanto em particular, como em pública. E sempre ficar perguntando tudo, porque aquilo, né? A gente, além de pedagoga, a gente tem que dar o máximo de amor possível. E não é para um, né? Sim. Então é aquilo, você abraça um, tem que abraçar os 20. Você beija um, tem que beijar os 20. Sim, e a necessidade de cada um dos 20 ali é diferente. Por mais que todos queiram atenção, cada um tem uma necessidade de receber essa atenção de uma forma. Então tem aqueles que gostam mais de um abraço e os que gostam menos. Tem uns que chegam assim de ladinho, aí você pega e abraça. Se esfregando, né? Por isso que eu falei que é muito primitivo, a gente vê isso no mundo animal também, porque é a necessidade de ser cuidado, de ser visto, de ser amado. Todos nós temos e isso a gente carrega para o resto da vida. Só que o que a gente precisa entender é se o professor, se o pai, se a mãe, se o psicólogo, se qualquer pessoa está me dizendo não, o que esse não quer dizer? Por que o não é impossível de ouvir? Porque aí é que vem, né, esse rompante. Outra consequência é a agressividade física e a verbal quando vem contrariado. Tem crianças hoje em dia que são muito mais ofensivas do que qualquer um de nós. Que elas sabem palavras que é difícil entender de onde ela tem aquele repertório. E que às vezes isso vem da criança. Eu já vi caso de a família ser muito tranquila e a criança ser extremamente agressiva. Claro que existia um transtorno afetivo ali, né? Não era algo relacionado ao ambiente em si, mas era algo relacionado com como aquela criança recebia aquilo que era ofertado pela família, que para ela não estava sendo suficiente. E os pais não conseguiam perceber que essa falta de tempo juntos, tempo de qualidade, é o que estava fazendo com que a criança ficasse cada vez mais agressiva e mais ofensiva. Porque daí testa todos os limites, como você falou, essa criança te tirava do sério
né, até o extremo do seu limite, mas você conseguiu não perder o controle disso. Os pais, na maioria das vezes, não conseguem ter esse autocontrole. E por serem pais também, muitos se sentem no direito de agredir. E aí, o que essa criança vai entender? Eu agrido, ele me agride, e assim a gente resolve a vida. É assim que vive. É E é assim aquilo, que eu vou né, de fazer. falta de tempo, chega sem paciência, a criança começa tudo com aquele drama, com aquele chororô. Hoje em dia não é fácil. Ainda mais, Sim. antes, né, a gente tinha, igual em casa, meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de nós. Então a gente tinha a nossa mãe. Hoje em dia eles passam o dia inteiro na escola, eles não têm pai e mãe presente. E isso é Então, muito realmente, ter complicado. filho tem que E pensar aí, muito. tem que pensar muito e tem que. Eu digo que não somente se preparar emocionalmente, porque existe uma necessidade de um preparo emocional para isso, mas além disso, é você estar presente na vida dessa criança, é você acompanhar a vida, a rotina e os lugares onde essa criança frequenta. Então, por exemplo, não é só inscreve lá no futebol, leva ele para o futebol, vai na natação, vai no Kumon, vai no inglês. O que ele está fazendo? O que ele está aprendendo lá no inglês? Não é, ele precisa ou não aprender inglês. Ele está no inglês. O que ele está fazendo lá? Essa é a questão. E eu acho que isso é muito importante, porque é com isso que vai ser criado um treino também de habilidades sociais dessa criança, dela ter isso em casa, e quando ela estiver na adolescência, ela não buscar o conforto em outras coisas que anestesiam. Porque ela já vai ter desenvolvido o hábito da comunicação saudável. Ela vai saber que ela pode contar em casa as coisas, mesmo quando são desagradáveis, que geram constrangimento, que geram receio, mas que ela tem um espaço ali para ser ouvida, para ser entendida e ser ajudada também, porque essa criança precisa de ajuda e ela só está buscando ajuda, ela está buscando que alguém dê o limite que ela precisa, por isso que ela testa todos. Que era isso que a gente Aí estava falando, né, Rê? se acaba não tendo limite, ela vai procurar em outros lugares. Sim. Aí E aí, entra a dando parte, continuidade, né? E aí entra a parte de realmente que essa criança vai começar a apresentar problemas graves e até chegar na vida adulta ela vai dar muita dor de cabeça, que é o que a gente ouve, né? Ah, meu filho dá muita dor de cabeça, meu filho deu muito trabalho. Isso tudo tem a ver com o que foi criado lá desde a primeira infância, desde o início de tudo. Estamos faltando somente 8 minutos para encerrar, então vou finalizar a Já. parte das consequências. Passa muito rápido, né? E aí, se o pessoal achar que precisamos trazer mais, falar mais sobre isso, porque estou vendo vários comentários aqui, É muita realmente é um tema de coisa. muita relevância e é muita coisa para ser dita. Pessoas nos dando os parabéns, agradecendo por compartilharmos. Nós que agradecemos também, é uma honra estar aqui juntos. E, enfim, vou concluir aqui. Se der, eu continuo lendo os comentários. E aí, se vocês acharem que é algo muito interessante que vocês querem ver de novo, que querem que a gente dê continuidade no tema, deixem aí que nós vamos providenciar, né, Rê? Você aceita estar aqui de novo? Sim, aceito. Agora já deu Então, uma acalmada. Falei que tá parecendo já que eu tava passou o em primeiro reunião de nervosismo. paz. Ótimo. E aí, o que acontece? Essa criança, quando começa a apresentar esses transtornos, né, de agressividade, de comportamento, ela pode desenvolver um distúrbio, que é chamado distúrbio de conduta. É quando essa criança não consegue respeitar regras, limites, ela desafia o tempo todo. Tem vários outros transtornos, né, mas esse é o mais comum. Tem o transtorno do opositor, que é a criança que o tempo todo fica se opondo àquilo que é apresentado para ela. E essa é uma das mais difíceis de serem tratadas e de serem educadas, porque ela tira o adulto ali, né, seja o pai ou o educador, o tempo todo da estabilidade dele. Então ela fica o tempo todo querendo ver quando você vai reagir ao ataque dela. Aí gera o desrespeito aos pais, aos colegas, às autoridades. É uma criança que ela não respeita ninguém. E isso geralmente vem acompanhado de outras comorbidades, ou seja, de outros transtornos. Dificilmente alguém que tem o transtorno opositivo ou distúrbio de conduta vai estar isolado. Ela tem um grave distúrbio afetivo acompanhado de distúrbio de comportamentos. Por quê? Porque ela só está comunicando a necessidade. É igual o bebê quando chora. Quando a gente vai crescendo, a gente comunica de outras maneiras, né?
E aí, o descontrole e problemas psiquiátricos ao longo da vida, não só na infância, mas existem também os problemas psiquiátricos na infância. Na adolescência isso se torna mais comum e na vida adulta, não preciso nem comentar, né? O quantos e quantos casos temos e o quanto aumentou agora com a pandemia. No início era 50% de aumento, hoje a gente está beirando 80% de aumento nos casos de ansiedade, depressão e de transtornos mentais de um modo geral. Então isso é muito grave, porque são pessoas que não estão preparadas para lidar com os limites. Isso é muito grave. Até minha mãe comentou, né? Ela falou assim, eu criei bem vocês? Eu falei, sim, porque a gente não sabe o mal que a gente faz para os filhos. Sem querer, a gente acaba fazendo até essa parte de limite. Então a gente acha que tá fazendo o melhor que pode, porque a mesma coisa de meu filho quer, eu dou. Meu filho quer isso, eu dou. Então, tá bem difícil por conta disso. Sim, e cada vez piora, né? E aí, por último, que eu acho que é uma consequência muito grave que a gente tem, e eu me sinto também como responsável pela educação, porque além de tudo já dei aula em algumas situações, gosto de ministrar cursos, palestras, e o psicólogo, dentro do contexto do atendimento, muitas vezes exerce o papel da psicoeducação. Então, a gente está ali como um educador social também. E muitas vezes esse limite é testado dentro da sessão, principalmente com a criança e o adolescente. Mas tem adultos que testam o tempo todo, para ver ou se você sabe mesmo do assunto, ou se você não vai cair em contradição, ou se você aplica aquilo na sua vida. Então, as pessoas querem o tempo todo, quando ela não tem o limite, desbravar o seu limite, chegar no limite do seu limite, né? Que é para ver o quanto você está preparado para lidar com aquilo. E a criança pede isso o tempo todo pra gente. Aí o que acontece? A agressão aos professores. O Brasil lidera o ranking de agressão contra docentes. Então, olha a gravidade disso no nosso país. Por isso que tá todo mundo aqui comentando. Live maravilhosa, muito orgulho, parabéns meninas, obrigada por compartilhar esse conhecimento, obrigada por essa troca. Por quê? Porque a gente está falando de algo que é extremamente essencial na nossa cultura. E que ninguém está falando sobre isso, dessa maneira. Né? Existem muitos profissionais falando que a gente precisa impor os limites, mas não estão discutindo como nós estamos aqui hoje discutindo. Que eu acho que é isso, essa troca, esse olhar, né, do que é responsabilidade do pai, do que é responsabilidade da escola, do que é responsabilidade do social. Porque nós, como social, também precisamos educar. Não é só meu filho, mas o filho do meu amigo que está ali do meu lado faz parte dessa educação. Está convivendo comigo, né? Quando eu li também isso sobre a agressão, eu fiquei muito triste. Porque a gente sabe que aumentou os casos, mas como eu falei, né? Eu fui pesquisar e eu falei, nossa, o Brasil lidera o ranking de agressão. Então, assim, é triste. É triste porque a gente já não é valorizado. Uhum. Então, o que acontece? Em nenhum sentido, né? Nem no social, nem no financeiro. A criança não, né? Os adultos, os adolescentes chegam, querem fazer o que quer na sala. E até na minha época de escola já era assim, né? Ensino médio. A gente já via aquela falta de educação com os professores. E hoje em dia a tendência, infelizmente, é piorar, não é melhorar. Exatamente. Então, eu acho que esse tema realmente é muito relevante. Tá todo mundo aqui agradecendo, nos dando os parabéns. Agradeço a todos, gratidão a todos, principalmente a você, Rê, por ter aceito o convite e estar aqui doando seu conhecimento também para essa troca nossa. O nosso tempo está acabando. É muito rápido. Voa a hora, a gente nem vê, porque realmente é muita coisa. É um assunto muito denso também. Se a gente for falar de tudo que acontece em relação às leis, né, por exemplo, que são infringidas, a gente fica aqui uns 3 dias. É que a gente pegou um resumo, né, para tentar passar um pouco. Mas é muita coisa. Sim. E eu acho que o principal é olhar para essa questão do limite. Então, quem está aqui, que está com dificuldade de exercer o limite, repensem, procurem a Rebeca, procurem a mim, entrem para a lista para a gente compartilhar conteúdo, estejam aqui presentes nas lives, acompanhem as meninas que são pedagogas que estão aqui também. Porque eu acho que é isso, é aprendendo com quem sabe mais. É assim que a gente vai se tornando melhor. Compartilhando conhecimentos, a melhor coisa. Exatamente, essa troca, né? Que é o que faz a gente crescer.
Então, muito obrigada por estar aqui, Obrigada, dividindo isso gente. comigo. Deixa eu Esse momento mostrar, tão ver se dá pra ver, especial. ó. Educar Sem Culpa. Esse é um dos livros que você estava A vendo, né? Gênese da Temos 20 Ética, sim. segundos, 15 segundos. Mostra o outro rapidinho que dá Deixa eu tempo. mostrar rapidinho. Quem quiser, depois eu passo o nome, tá? Escola Isso, Sem fale. Conflitos, parceria com os pais. Esse também é muito legal. Para quem quiser Legal.